Nesse vídeo, eu vou mostrar todas as questões de economia que nós já resolvemos até agora. Qual que é a ideia? A ideia é a gente saber diferenciar o item certo do item errado. Então, já eu vou apresentar minha tese inicial aqui. Qual que é? É que o item certo, gente, para o CESP, nessa prova da Polícia Federal, ele não é muito preciso, ele não é muito certinho, não. Ele pode estar meio errado e a gente às vezes tenta marcar errado e é certo. Então, é esse que é o segredo. Mas ele usa palavras inclusivas, é ameno e vai no sentido correto. Já o item errado, ele afronta claramente a verdade. Então, qual que é a ideia central dessa tese aqui? Isso aqui, gente, é a raiz da técnica do chute. Quando eu fui montar a técnica do chute em 2007, para o BB3 2007, o que eu pensei? Eu vou pegar a prova, imprimir, cortar com a tesoura e colar numa cartolina os itens certos de um lado, os itens errados de outro e ficar namorando essa merda até descobrir a diferença entre o certo e o errado. Então aqui nesse vídeo nós vamos voltar às raízes, nós vamos ficar namorando os itens certos e errados, nós vamos tentar descobrir a diferença de um para o outro. Como que é o item certo e como que é o item errado, além da matéria. Não basta você saber a matéria, você tem que saber como que o examinador pondera o que é certo e o que é errado. Então, no meu entender, nem tudo que está um pouquinho errado, para mim o trem um pouquinho errado já deveria ser considerado errado, mas não é assim que funciona na prova. Então eu vou dar alguns exemplos aqui dos que nós já resolvemos, certos e redondo, tá, o certinho. Certo com algumas falhas e os errados com afrontos. Eu não encontrei nenhum errado que não afrontasse claramente a verdade. Tá? Se vocês encontrarem, vocês me avisam. Então vamos lá, primeiro o item 41, ó, ele é correto e redondo. E também ele é politicamente correto, porque ele induz a gente que a gente deve estudar. Mas vamos lá. O domínio, a gente já com isso na cabeça, na hora que a gente vai ver o item, ler o item, a gente lê com muito mais clareza. Ó. O domínio do conhecimento mostra-se fundamental, tá vendo? O domínio do conhecimento é para a gente estudar para a produção de riqueza e, ao impulsionar constantes inovações tecnológicas, amplia a capacidade produtiva e ajuda a promover a ampliação dos mercados consumidores. Tá vendo essa palavra ajuda? Ó? Tá vendo? Ajuda, ela é uma palavra inclusiva, é daquela técnica do chute. Todo mundo conhece a minha técnica do chute, né? Pegou o e-book, senão não tem jeito. Em meio a um contexto de acirrada competição em escala global. Então, nesse item todinho, tá vendo? É muito bem feito, muito bem elaborado. O português, ele tá coisa, tá vendo? Então tá tudo dentro dos conformes. Tá um item correto, tá? Falando bem do conhecimento e tudo aqui é verdade. Mais correto e redondo, agora, gente, usando palavras inclusivas para validar o item. É isso que a gente tem que. Tá? E tudo no sentido correto. No final do século passado, tá vendo? Apesar do Brasil ter apresentado constantes superávites primários, ele não necessariamente, tá vendo? Necessariamente é exclusiva. Não, quando você põe o não, tá? Vira um termo inclusivo. Não necessariamente pagou os juros da dívida pública acumulada em períodos anteriores. Então, esse item que está certo porque o superávit primário não era suficiente para pagar o juro, porque o juro era muito alto. Tá? Então, é isso que está falando aqui. A situação antigamente era muito diferente de agora. O Brasil está muito bem, antigamente o trem estava muito bravo. A inflação de demanda resultante do aumento de renda dos cidadãos foi uma das, tá vendo esse uma das aqui, gente? Uma das principais causas, tá vendo? Você pode até riscar esse principais aqui, é uma das causas, tá vendo? É essas palavrinhas que a gente tem que prestar atenção para poder não errar. Igual eu vou mostrar para vocês um cursinho que chegou a errar porque ele entendeu que a inflação de demanda era a principal causa. Não é isso que o item está falando. Uma das principais causas pode ser uma das 20 principais causas, não pode ser a 20ª. Então essas palavrinhas tem que tomar muito cuidado, que isso aqui é a sacanagem do examinador. Uma das principais causas do fracasso dos planos econômicos adotados no Brasil nos anos 80 do século XX. Então essa uma das aqui é que valida o item. Então quem não conhece a técnica do chute, tá? Quem não tem noção desses termos, acaba entrando em frio. Então isso aqui para mim está tudo corretinho e redondo. Justificativa do CES para a questão 73. Ó. Tá? Ele publicou essa justificativa porque entraram com pedido de anulação das questões e ele justifica por que ele não vai anular. De fato, os juros da dívida que não estão incluídos os superávites primários naquele período, tá? Os superávites primários, eles falam que é a economia para pagar os juros, né? Naquele período foram superiores ao superávit primário, ou seja, o que o governo fez de
resultado operacional, tá? Fora as despesas financeiras, não foi suficiente para cobrir os juros. Mas eles falam que a economia é poupança para pagar juros. Tá? Não concordo, mas fazer o quê? Né? A gente tem que se adaptar aos concursos. Agora, interessante é que o cursinho errou aquela 74. Vamos lá, para vocês verem. A inflação de demanda resultante do aumento da renda dos cidadãos foi uma das principais causas do fracasso econômico. Agora, a resposta do cursinho. Ó, o item está errado, tá? O CESP considerou certo. Os planos econômicos adotados na década de 80 foram o Plano Cruzado, Cruzado 2, Plano Bressa e Plano Verão. Embora a inflação de demanda tenha sido um dos motivos, é que o cara reconhecendo, tá? Tá vendo? Um dos motivos do fracasso do plano, não se pode deixar de lembrar a inflação inercial que só foi efetivamente perseguida com o Plano Real de 1994. Então você vê que o cursinho sabe perfeitamente a matéria, mas como ele não está habituado com a técnica do chute, ele acabou fazendo um comentário. Aí ele acabou fazendo um gabarito comentado errado, porque não tinha saído ainda o gabarito oficial, tá? Então, vocês prestem bem atenção para não errar como o cursinho. A ideia não é detonar o cursinho, tá? A ideia é entender como que o examinador monta essas pegadinhas, que para mim nem é pegadinha, tá? A gente já está tão familiarizado que a gente nem cai mais. Então, aqui está a justificativa do CESP para a questão 74, tá? Eu amplio para vocês poderem ler, né? Mas vamos lá. Normalmente, os planos de controle inflacionário nos anos 1980 foram acompanhados de congelamento de preços e reajustes salariais para posterior congelamento junto com os demais preços. Esse diagnóstico inercialista demandava tal medida não ortodoxa de congelamento. Porém, tais reajustes geravam pressão de demanda e, consequentemente, pressão para a volta do aumento dos preços. Os salários também faziam parte do congelamento de preços, porém antes eles sofriam um reajuste e isso levava a ganhos reais para os trabalhadores. E, então, pressão de demanda e consequente fracasso de tais planos. O que é isso aqui, gente? Eu vou trocar em miúdos para vocês. O problema é o seguinte, os governos são populistas. Então, antes de fazer um plano, um choque, um congelamento, eles cagavam de medo dos trabalhadores e colocava os salários num patamar acima do que deveria colocar. Entendeu? Então eles ficavam com medo dos trabalhadores, os trabalhadores pressionar, os militares pressionar, todos os setores, todos os trabalhadores pressionavam o governo. E acabava que o governo botava o salário acima do que deveria ficar, e principalmente no Plano Cruzado, que foi o primeiro. Tá? Então isso causava pressão de demanda e a inflação estourava. Então é isso que está falando aqui, está certo. Tá? Então é uma das causas. Não é a única causa, mas o item estava uma das. Né? Então, conclusão que a gente chega até agora. Pequenas imprecisões não invalidam o item. E para o CESP, o item só será incorreto quando for totalmente contra o conceito. Tá? Mas agora vamos aos itens corretos com algumas falhas, que é essa conclusão que eu acabei de chegar. As necessidades de financiamento do setor público no conceito operacional são calculadas acrescendo-se ao déficit primário os juros reais da dívida passada. Olha, eu não concordo com essa definição. Para mim, isso aqui teria que ser resultado primário. Por quê? Porque no momento o Brasil está tendo superávites primários. E mesmo assim você consegue calcular a necessidade de financiamento do setor público e você acrescenta ao superávit primário, subtrai, nesse caso, os juros reais da dívida a ser paga, entendeu? Então, eu acredito que essa definição aqui está incorreta e essa pequena falha não invalidou o item na opinião do CESP. Então, a gente tem que se habituar com essas pequenas... Sinceramente, eu fico meio constrangido, entendeu, de explicar para vocês, porque eu acho que isso aqui está totalmente errado. Mas o que eu posso fazer? Eu acho que é o golpe que a gente vai ter que dar para acertar essas questões. O superávit primário de uma economia corresponde à poupança gerada pelo governo para o pagamento dos juros da dívida pública. Isso aqui, gente, é considerado certo pelo CESP, mas é totalmente errado. O superávit primário não corresponde à poupança, tá? Primeiro que isso aqui está errado. E depois que esse superávit primário não é para pagar os juros da dívida pública. Para que serve o superávit primário? Ele serve para pagar juros, ele serve para pagar o principal, ele serve para montar um fundo soberano. Então, cada governo pode fazer com o superávit primário o que ele julgar mais conveniente. E não necessariamente para pagar os juros da dívida pública. Mesmo porque quando a nossa dívida ficar muito pequenininha, é provável que o superávit primário seja superior aos juros a ser pago. Então, isso aqui para mim é uma definição totalmente errada, ou seja, é imprecisa, só que ela vai no sentido correto, tá? E os jornais todos falam que isso aqui é verdade.
Os jornalistas simplificam. Eu já expliquei essa questão aqui num vídeo detalhado, tá? Mas o CESP toma como correto, tá? Então tem falhas aqui, o conceito não está preciso, mas o CESP considera correto. Então, dois itens errados, na minha opinião, que o CESP considerou correto. Vamos lá, mais um. Julgue os itens seguintes acerca de noções, tá vendo? Talvez seja por isso, noções de economia. Ele não quer que você tenha uma noção precisa das coisas. Então, aqui voltando àquela do déficit, o CES deveria ter usado a palavra resultado no lugar do déficit, na minha opinião, tá? Agora vamos errados, acabaram os itens certos. Agora vamos aos itens errados com afrontos. Olha a diferença do item certo para o errado. É isso que a gente tem que pegar direitinho. A fragilidade do sistema educacional brasileiro, realidade confirmada por sucessivos testes de avaliação interna e externa, impede, tá vendo? Essa palavra impede aqui, ela é muito forte, aquela nossa tag do chute, palavra exclusiva, tá? Impede que o país seja considerado emergente no cenário econômico mundial contemporâneo. Então, o Brasil é um país emergente, tá? Apesar da fragilidade do sistema educacional, isso não invalida, porque o Brasil é muito bom em commodities. Apesar do reconhecimento geral de suas inegáveis potencialidades. Então, você veja que o item joga a gente para concordar, tá? Só que é uma pegadinha e tem uma casca de banana e tem essa palavra impede aqui que invalida o item. Então, muito cuidado com as palavras. Então, a minha técnica do chute está funcionando muito bem. Apesar da privatização ocorrida na área de telecomunicações e dos inegáveis avanços verificados no setor, o número de linhas telefônicas móveis no Brasil no Brasil é insuficiente. Tá vendo? Essa é insuficiente. Poderia parcialmente o suficiente, né? Se fosse um termo mais blando, eu até concordaria, mas é muito forte. Se considerada a demanda apresentada pelo mercado consumidor brasileiro e muito inferior de linhas fixas. Então, eu acredito que esse negócio se é suficiente ou insuficiente é complicado falar, mas é insuficiente é um termo muito forte. Mas aqui embaixo ele mata o item, tá? Ao colocar o muito inferior. Se colocasse inferior de linhas fixas, tudo bem, mas esse muito aqui, ó, é uma palavra muito forte, muito contundente. Então é isso aqui que invalida o item. Então estou ensinando vocês a analisar, gente. Não basta o conhecimento da matéria. Você tem que entender como que o examinador invalida os itens. Como que ele valida? Colocando termos exclusivos. Isso aqui mata mesmo os itens do certo. Porque ou o item é certo ou errado, você não pode ir por exclusão, a escolher o mais correto, o mais errado, como naquele dos 5 letras. Então você tem que se habituar ao sistema certo e errado. Mais itens que afrontam a verdade. Tal como o Brasil, a China não possui tecnologia que lhe permita produzir semicondutores. Não possui, tá vendo? É um termo muito forte. Uma das razões pelas quais sua atuação no mercado mundial, embora relativamente expressiva, está bem aquém do esperado. Bem aquém do esperado por quem? Então, é muito abaixo, tá vendo? É termos fortes que validam o item. Atrás da Índia e Rússia. Então, são vários termos. Essa aqui eu não sabia, acertei, tá? Por quê? Porque são vários termos, tá vendo? Não possui, está bem aquém, e atrás da Índia e da Rússia, 2 países, tá? Se colocasse um só. Então, tudo isso induz que o item é incorreto. Embora ocupe uma posição pouco relevante, tá vendo esse pouco relevante aqui, ó, mesma coisa, na pauta das exportações do Brasil, o agronegócio brasileiro demonstra tendência de decrescimento. Então, o agronegócio brasileiro é o principal item da pauta de exportações, tá? O único produto separado assim é minério de ferro, mas o agronegócio tem soja, tem carne, na hora que você junta tudo, bate o minério de ferro. Mas o agronegócio é importantíssimo, tá? Como um todo, é o principal item da pauta de exportações. E seu bom desempenho reflete a influência positiva exercida no setor pela Embrapa, verdade, sinônimo de elevado padrão de pesquisa científica na agropecuária. Então, esse pouco relevante aqui é que mata, entendeu? O examinador simplesmente colocou a palavra pouco, ocupa uma posição relevante e não pouco, esse pouco que matou o item. Uma única palavra, gente, uma batata podre, um item, matou o item, tá? Mais itens errados com a afronta, vamos lá. Geralmente eles fazem inversão, tá? Você viu o pouco no lugar do muito, essas coisas. Então é a maneira mais fácil de
de fazer, falsear um item na prova do CESP é usar a inversão. Uma política monetária restritiva só será, tá vendo esse só aqui? É palavra exclusiva, então matou o item. Só será eficaz mediante o controle da criação de moeda pelas autoridades monetárias. Então aqui parece que é não deixar os bancos criarem moedas, tá? Então, esse só será aqui, até pode ser que a criação de moeda prejudique o controle, tá? Mas esse só aqui matou. Uma política fiscal que vise ao fomento do crescimento econômico e à geração de empregos deve contemplar medidas de ampliação de gastos públicos e diminuição da carga tributária. Então, essas duas palavras aqui estão invertidas, é justamente o oposto. Então, muito cuidado com as inversões na prova do CESP. Mais item errado com a afronta. Os governos exercem função alocativa para corrigir a alocação de recursos utilizados na produção de bens geradores de externalidades negativas. Verdade. Então, por exemplo, cigarro, bebida alcoólica, tá, o governo tributa fortemente porque gera doença na população, então isso aqui é considerado externalidade, entendeu? Poluição, tudo isso é externalidade negativa que o governo tem que tentar evitar. Na presença de externalidades positivas, a intervenção governamental é desnecessária. Está vendo esse desnecessário aqui? É muito forte. O que é externalidade positiva? Externalidade positiva é, por exemplo, faculdade, escolas, jogos, esporte. Então, tudo isso o governo tem que fomentar através de subsídio, através de estímulo. Então, a presença do governo também é necessária na externalidade positiva. Vamos mais item errado com a afronta. Julgue os itens que se seguem a respeito da economia do setor público. 72. O financiamento do déficit por meio da venda de títulos da dívida pública tende a gerar pressão inflacionária. Olha só, gente, não adianta a gente ter um conhecimento preciso da matéria, tá? Eu acredito que quando você financia o déficit público, de qualquer maneira, você tende a gerar pressão inflacionária, nem que seja por mínima que seja. Por quê? Olha só, se o governo se endivida muito, o mercado perde a confiança no governo e deixa de acreditar tanto no título quanto nas moedas. Tá? Mas aqui é uma versão mais primária da economia, então você não pode saber muito que você acaba errando. Ou seja, pequenos errinhos... entendeu? Não faz diferença na sua análise. Mas vamos lá, o financiamento do déficit por meio da venda de títulos da dívida tende a gerar pressão inflacionária. Esse tende a gerar pressão inflacionária, para mim, é verdade, tá? Mas só que para ele não. Por que que não? Porque eles fizeram duas separações. Se você financia o déficit com emissão de moeda, vai gerar inflação. E se você financiar o déficit público com títulos, você está tirando dinheiro de circulação, então nesse caso não gera inflação. Então isso aqui você tem que praticamente decorar para os concursos. Tá? E você faça bastante questões de concursos anteriores, que todos vão agir no mesmo sentido. Um copia o outro, entendeu? Então, se a justiça não considerar que isso é falso, os cursinhos tendem a se repetir, porque eles têm a segurança do passado, entendeu? Então, eles vão ter, mesmo que eu não concorde com isso, tá? Você vai ter que... Tem várias questões que eu não concordo e a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Então, vamos lá. Se você financiar o déficit público emitindo moeda, você joga a moeda na economia e isso tende a gerar inflação. Se você faz dívida pública e ao mesmo tempo tira essa moeda de circulação através da venda de títulos, você enxuga a economia e isso não vai gerar inflação para os concursos. Tá? Não é tão simples assim, mas vai ter que ser. Falou, moçada?